é mais direta no que eles querem. Ou eles vão pedir o tempo, né? Ou eles vão falar, né? Coloque os verbos no presente, coloque os verbos no passado, né? Ou em exercícios que eles não dizem o tempo, eles podem falar assim, conjuga os verbos na forma apropriada, tá? Significa que a gente precisa ler a frase e descobrir o tempo para colocar o verbo certinho lá, né? E aí, normalmente, vai ter amanhã, semana que vem, ontem, né? Vai ter alguma coisa, todo dia, tá? Todo domingo, toda semana, sei lá, vai ter alguma coisa, tá? Se não tiver, vocês têm mais liberdade de colocar outras situações, tá bom? Tinha mais alguém, Yadira, cadê Yadira? Yadira, sua pergunta era a mesma? Vamos passar para o próximo. O próximo verbo, vou tentar falar um pouco mais devagar, tá? O próximo verbo, ele é mais irregular que os outros. Como assim, professor? O verbo fazer, ele é um pouquinho mais irregular, tá? Então, olha só, eu chamo ele de um pouco mais irregular. Porque ele tem regras diferentes, por causa dessa terminaçãozinha dele aqui, ó. Zer, tá vendo? Verbos irregulares, terminados em zer, regra diferente. Eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Então, vamos lá. O verbo fazer tem esse som aí, né? Zer. Mas olha o presente do verbo ser, do verbo fazer. Eu faço. Eu faço. Som de S. Não é eu faço, né? Eu faço. Mas é um S, professora? Não. É um C cedilha. Gente, por que a gente precisa ler? Como que a gente vai adivinhar que o verbo fazer, né? Na primeira conjugação é faço e não é S, é C cedilha. Lendo, né? Não tem outra opção. Não tem como saber isso. Só vendo, só lendo. Faço com C cedilha. Muito louco isso, eu acho, sinceramente, né? Bom, faço com C cedilha. Ele, era e você e a gente faz. Som de S de novo. Mas é um S? Não, é um Z. Mas agora tudo bem, né? Porque é parte do nome do verbo, vai. Mas som de S. Ele faz, ela faz, a gente faz, né? Nós fazemos, tudo bem? E eles, elas e vocês é o plural. Plural de quê? Plural de ele, ela e você. Ele, ela, você faz. Eles, elas, vocês fazem. Lembra disso? Quando a gente falou do feliz, que era um adjetivo, mas terminava em Z. Lembra? O que a gente fazia? A gente acrescentava ES. Porque nos adjetivos e nos substantivos, a gente acrescenta S para fazer o plural. Nos verbos, a gente sabe que não é S, é M, né? M de Maria. Mas aqui, a gente não pode só acrescentar o M, como a gente estava fazendo ontem. Ele fala, eles falam. Por quê? Porque aqui termina em Z, e Z é uma consoante. Eu não posso falar faz. A gente não tem esse som na língua portuguesa, precisa de vogal. Então, por isso que aqui também é a mesma regrinha. A gente acrescenta e no caso aqui, M. Lá a gente acrescenta ES, né? Então, por isso ele faz e eles fazem, tá? Pretérito perfeito. Ontem eu fiz uma lição. Ontem eu fiz uma lição.
Ele, ela e você fez uma lição também. Eu fiz. Sempre chama a atenção de eu, pessoa eu, por quê? Porque a maioria de vocês aí escuta muito você. Você fez? Você foi? Você é? Você está? Você quer? Você dá? Você é? Não é? E a conjugação para você, vocês decoram, já sabem muito bem, porque as pessoas falam com vocês o tempo todo. E a conjugação para a pessoa eu é própria, né? Normalmente é só para ela. Eu. Só eu que faço, só eu que fiz. E aí? Vocês quase não escutam isso. E aí acaba repetindo o que a pessoa acabou de falar. Você fez o que eu te pedi? Fez. Não, não fez. Eu fiz. Aí, professora, mas é chato isso, né? É. É, porque a gente tem muita conjugação, né? Tem conjugação própria. A pessoa eu tem conjugação própria, né? E a gente acaba escutando só você, você, você. E às vezes ele, ela, tudo. Mas é outra conjugação, né? Então, por isso que eu insisto sempre no eu aqui, ó. Eu fiz, tá? E você fez. Nós fizemos, ó, fizemos. E eles fizeram, tá? Pretérito imperfeito. Antigamente, eu fazia muitas viagens. Eu fazia muitas viagens. Ele, você também fazia, a gente fazia, nós fazíamos, e eles e vocês também faziam muitas viagens. Vou pôr aqui o termo tônica também, faziam muitas viagens, tá? Agora sim, olha só, quando eu disse que o verbo fazer é mais irregular que os outros. Tá vendo o futuro? A terminação do futuro é a mesma. Que o futuro é a conjugação mais fácil que a gente tem, né? Dessas 4 aqui. Ei, a, emos, ão. Porém, no caso do verbo fazer, a gente não vai usar o nome do verbo inteiro. Até agora a gente estava usando o verbo inteiro, né? Falar, falarei. Ser, serei, né? Agora não. Não é fazerei. Não é fazerei. Todo verbo irregular terminado em zer, a gente vai tirar fora esse zer aí e vai colocar no lugar um R. Eu farei minha lição de casa amanhã. Eu farei minha lição de casa amanhã. Ele, ela e você fará a lição também. A gente fará, nós faremos e eles farão. Então, aqui, ó, eu vou deixar em amarelinho aqui esse rei, ra, remos, rão, tá? Mas vocês estão vendo que o futuro não tem nada a ver com isso, né? O futuro tá de boa ali, ó. O futuro não mudou nada. Quem mudou aqui foi a regra do verbo. Ao invés de ser o verbo todinho, é só parte dele. E junto um R lá. Quais outros verbos, professora, acontece isso? Que eu me lembre aqui, refazer, que é fazer de novo. Fazer, refazer, que é o mesmo verbo, só que com o re, né? Dizer e trazer. Dizer e trazer. Então, dizer. Pega di, rei, di, ra, di, remos, di, rão. Trazer. Trazer. Tira fora o zer, sobra tra. Trarei, trará, traremos, trarão. Trarei minha família para o Brasil. Vou lá buscar minha família e trazer para cá, né? Tá? Então, acontece isso. Tá vendo? Esse é um verbo mais irregular que os outros. Lembra que eu falei ontem? Todos os verbos, né? Futuro, dá muito verbo, mas tem uma exceção. Essa aqui.
tá? Que não é o nome do verbo inteiro, tá bom? Então, vamos trabalhar com o verbo fazer. Deixa eu ver agora quem vem me ajudar. De nada. Olha só, minha gente. Temos várias opções aqui também. Nós fazemos nossa lição de casa depois da aula. Se eu entender que essa aula é esta aula... Não, desculpa. Do jeito que o Jean fez aqui, entendemos essa frase como sempre. Depois da aula, nós fazemos nossa lição de casa. Sempre. Sempre que temos aula, nós fazemos nossa lição de casa depois da aula. Então, nós fazemos nossa lição de casa depois da aula. Se eu entender, né, interpretar isso aqui, como essa aula aqui, sendo esta aula aqui, nós faremos nossa lição de casa depois da aula. Pode? Pode. Se eu entender que essa aula aqui foi a de ontem, depende do contexto. Aí eu falo, nós fizemos nossa lição de casa depois da aula. Pode? Pode. Não está dizendo quando? Não é? Teria que ter aqui um todo dia, sempre, ontem, mais tarde. Aí daria, mas assim não dá para saber, né? Mas assim é o ideal, né? Mas pode, não estaria errado, tá? Eu farei aniversário no dia 21 de julho. Pode? Pode. O mais comum, posso falar que eu fiz também, depende que ano, que mês que a gente está, por exemplo. Se a gente está lá em junho, tá? Na festa junina. Aí estamos lá conversando sobre aniversário. Sabe? Quando é que você faz aniversário? Aí eu fiz aqui, ó, fiz não sei quando, lá em maio. Eu farei. Farei no dia 21 de julho, tá chegando. Ou estamos em setembro, no dia da independência do Brasil, no dia 7. Estamos reunidos. Como é que você faz aniversário? Aí eu já fiz aniversário esse ano, fiz no dia 21 de julho. Pode? Pode. Agora, o mais comum, quando a gente fala de aniversário... Eu faço. Né? Por que a gente usa eu faço? Porque é habitualidade. Porque é data fixa, né? Não tem... Todo ano, exatamente. Todo ano, gente, a gente faz aniversário no mesmo dia. Todo ano. Então, isso é frequência? É frequência, é habitualidade. Por isso que a pessoa fala, quando é que você faz aniversário? Eu faço no dia 21 de julho, né? Eu faço. Por quê? Habitualidade. Tá? Mas tanto faz, depende do contexto, depende da situação, depende do que está falando, tá? Agora, situação, presta atenção, eu poderia falar que eu fazia aniversário dia 20 de julho? Dá para falar eu fazia aniversário dia 21 de julho? O que vocês acham? Se passar do 21 de julho. Foi lá no registro, falou, não nasci no dia 21 de julho, nasci no dia 22. Mudou a data, aí você pode falar, olha, antigamente eu fazia aniversário no dia 21 de julho, mas eu mudei a data do meu aniversário e agora eu faço outra data. Aí tudo bem. Ou você já morreu. A pessoa morreu e a pessoa fazia aniversário no dia 21 de julho. Não faz mais. Quando a gente usa pretérito imperfeito, gente, é porque hoje é diferente. Era assim. Hoje não é mais. Porque se ainda fosse, seria presente. Né? Tomo banho todos os dias. A vida inteira. Tá bom. Agora, antigamente, eu tomava 2 banhos. Isso significa que hoje eu não tomo mais 2 banhos. Senão eu falaria, tomo 2 banhos todos os dias. Habitualidade. Tem 2 opções. Presente e passado. Se é habitualidade no passado, não é mais no presente. Se é habitualidade sempre, é presente. Sempre. Né? Então, gente, eu fazia aniversário só se eu mudei o meu registro de nascimento, o que é muito raro, certo? Ou eu morri.
Porque eu fazia aniversário quando eu estava viva. Agora morri, não faz mais, né? Então, a gente fala de alguém que já não está mais aqui. A pessoa fazia aniversário naquele dia. Tá? Então, não dá não para usar. Tá bom? Só se mudar a data do nascimento. Certo? O que não é comum. Então, aquelas coisas que a gente fala, é possível? Possível é. Vai ter que ver uma coisa muito específica. Tá? Então, numa frase assim, não pode usar. Porque não vai ficar bom. Vai falar, não entendeu, né? Tá? O que vocês fizeram no domingo passado? Momento específico. Pretérito perfeito. E aqui cabe algumas coisas, né? Se eu estou falando com vocês, né? Especificamente vocês dessa turma, aí eu posso usar esse aqui perfeitamente. O que vocês faziam no país de vocês? Quando vocês moravam lá. Agora, se esses vocês aqui, ó, se eu estou falando com pessoas, né, que estão no país delas, vivendo lá, eu posso usar presente? Claro. O que vocês fazem no país de vocês? Né? Estou conversando com alguém que está lá no Japão. 2 pessoas que moram lá no Japão. Falam, oi, tudo bem com vocês? O que vocês fazem aí? O que vocês fazem no país de vocês? Tá? Certo? Tem algumas opções, né? Verbo ir. Ir. Todo mundo conhece também o verbo ir, né? Ó, presente do verbo ir. Ir tem movimento, tá? Eu vou. Eu vou. Ele vai, ela vai, você vai, a gente vai. Nós vamos. E eles, elas e vocês vão. Só chamar a atenção de vocês aqui, ó. Eu sou, eu estou, eu dou, eu vou. Às vezes acontece isso, às vezes acontece isso. E a gente vai associando para memorizar. Nós estamos, nós damos, nós vamos. E esse aqui? Eles são, eles estão, eles dão e eles vão. Mas é regra? Não é regra. Mas ainda bem que acontece isso, né? Porque já pensou como é que a gente ia memorizar tudo, se fosse tudo diferente? Ainda bem que tem algumas semelhanças assim, né? Tá? Pretérito perfeito. Ontem eu fui a um parque. Eu fui a um parque. Ontem. Fui. Ele, ali, você foi. Eu não fui não, hein? Você foi. A gente foi. Só eu que fui. Nós fomos e eles foram. Pretérito imperfeito. Eu sempre gosto de contar isso porque é uma memória tão boa. Quando eu era criança, todo ano, então quando eu era criança, passado. Todo ano, frequência. Quando eu era criança, todo ano, todo final de ano, eu ia para a praia. É verdade. Era tão bom. Quando a gente tem férias, né? Quando a gente é criança. Naquela época a gente tinha muitas férias. Muito bom. Bom, então quando eu era criança, eu sempre, todo ano eu ia para a praia no final do ano. Eu ia, porque era todo ano. Ele, ela e você também ia, a gente também ia, nós íamos, e eles, elas e vocês também iam. Iam. Nossa, mas é esquisito se ia, né? Iam. É só isso, só isso. 2 letras. Ia. Ia. Futuro normal, né? Porque, ó, não termina em zer, né? Então, o verbo, nome do verbo e a terminação do futuro. Ei, a emoção. Eu irei no final de semana. No próximo final de semana, eu irei ao parque novamente. Ele, ela e você irá também. A gente irá. Nós iremos e eles, elas e vocês irão.
Vamos trabalhar? Deixa eu ver quem vem trabalhar comigo. Quem virá trabalhar? Manal, me ajude aqui, Manal.